Receber dividendos dos seus investimentos é muito bom. Se você já recebe, você sabe do que eu estou falando. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quais foram as 5 empresas que mais pagaram dividendos em 2022. Se você chegou do meu canal pela primeira vez, eu sou o Cris, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu te convido a se inscrever, estou numa campanha para atingir 50 mil inscritos. Eu sei que é uma meta desafiadora, recentemente a gente bateu 5 mil. Então, se você chegou pela primeira vez, se inscreva, ativa o sininho, que aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre finanças e investimentos. Sem enrolação, antes de eu te falar quais foram as 5 empresas que mais pagaram dividendos, primeiro eu preciso explicar para você que não sabe o que é dividendo. O dividendo é uma parte do lucro líquido que as empresas distribuem para os seus acionistas, ou seja, para os seus sócios. Imagina o seguinte, que a minha empresa, ela venda canetas. Então eu vou vender um monte de caneta e eu vou ter um faturamento. Após eu ter esse faturamento, eu tenho algumas coisas que eu vou ter que pagar, não tem onde fugir. Eu vou ter o custo para fabricar essa caneta, ou seja, além do custo do material, eu vou ter meus funcionários, o custo de aluguel, do espaço, eu vou ter despesas variáveis, como despesas comerciais, comissões, taxa de cartão, impostos. Então, após a gente retirar tudo isso, sobra de fato o lucro líquido da empresa, que é o que de fato fica no caixa da empresa. E a empresa vai ter algumas possibilidades com esse dinheiro. Ou ela pode pegar esse dinheiro e basicamente deixar ele no caixa para ter como se fosse um fluxo de caixa mesmo para eventuais compromissos, ou até mesmo investir esse dinheiro em investimentos no mercado financeiro, reinvestir essa grana na empresa, comprar mais matéria-prima, contratar mais gente, comprar um maquinário melhor para produzir mais canetas e aumentar o faturamento. Ou ela pode distribuir também parte desse lucro líquido para os seus acionistas em forma de dividendos. Então o dividendo nada mais é do que parte do lucro líquido da empresa distribuído ali para os seus sócios. E quando você investe em uma ação, você se torna sócio da empresa. É claro que você é dono, dependendo da quantidade de ações que você tem, você é dono de um pedacinho bem pequeno da empresa. Então você vai receber o seu dividendo proporcional. E os dividendos, eles são calculados com base em cada ação. A empresa distribuiu um total de dividendos que vai ser pago 10 centavos de dividendo por ação. Então, se você tem 10 ações, você vai receber R$1 de dividendo. E assim, proporcionalmente, se você tem 1000 ações, se você tem 100 mil, 50 mil, tudo vai depender da quantidade de ações que você tem, você vai receber um dividendo maior ou menor. Dito isso, para você que não sabia o que era dividendo, a 5ª empresa que mais pagou dividendos em 2022 foi a Movida. Se você não sabe, a Movida ela trabalha com aluguel de carros e também faz a revenda desses carros. Então ela aluga carros para as pessoas que querem alugar, seja mensal, seja diária, e depois, após um período, ela acaba vendendo esse carro como seminovo. Então ela acaba tendo 2 fontes de receita. E o dividendo que ela distribuiu em 2022 foi 18,84%. Esses dividendos que eu vou falar aqui para vocês, eu utilizei como base o preço da ação no último dia de 2022. Então eu fiz a divisão dos dividendos distribuídos pela empresa em 2022 pelo preço da ação no último dia de 2022. E o total de dividendos por ação que a Movida distribuiu em 2022 foi de R$1,44. Em quarto lugar, a empresa que mais pagou dividendos em 2022 foi a mineradora CSN, com o código CMIN3. Ela pagou incríveis 22,57% de dividendos em 2022. Para você ter noção, a CSN é uma das maiores mineradoras do mundo e ela tem um foco principalmente em extrair minério de ferro, que vai ser utilizado para a produção de aço, por exemplo. Cimento ela também produz. E poxa, pensa aonde a gente utiliza aço, praticamente tudo, desde a parte de construção civil, a parte de carros, cara, vai muita coisa. E ela distribuiu 22,57% de dividendos em 2022. Em terceiro lugar, a empresa que mais pagou dividendos em 2023 foi a Marfrig, com o código MRFG3. Ela pagou incríveis 25,74% de dividendos. E a Marfrig distribuiu um total de R$2,24 em dividendos por ação em 2022. A Marfrig, para você ter noção, é uma das maiores produtoras de carne in natura do mundo, desde a parte de produção do animal até o abate, os cortes, a embalagem e a distribuição. E sabe aquele cara que joga o salzinho no braço, que tem a carne de ouro, que deu aquele bafafá na época da Copa do Mundo com a seleção brasileira? Então, os restaurantes dele acabam utilizando como um dos fornecedores a própria Marfrig. Só para você ter noção da qualidade das carnes que a Marfrig produz. Lembrando, pessoal, que uma empresa que distribui dividendos, em tese, é uma empresa saudável, uma empresa que tem uma geração de caixa e tem ainda assim uma geração ali de lucro líquido para ela poder distribuir. Só que recentemente a gente viu a própria Lojas Americanas distribuindo dividendos em 2022 e agora, no começo de 2023, a gente viu esse estouro que deu desse rombo financeiro de mais de 43 bilhões de reais. Então assim, no geral, as empresas que distribuem dividendos, empresas sérias,
são empresas que estão saudáveis. Só que pode acontecer também de uma empresa estar distribuindo dividendo e depois de um tempo a gente ser pego de surpresa, como a própria Americanas fez isso com a gente. Mas no geral as empresas que distribuem dividendos são empresas que já estão num grau de maturação maior, já estão mais consolidadas e tem uma geração ali de caixa bastante interessante. Em segundo lugar, a empresa que mais distribui dividendos em 2022, e essa se eu não falasse vocês não iam acertar nunca, foi a Companhia Energética de Brasília, uma empresa que fica no Distrito Federal, que ela produz e transmite energia elétrica. E ela é basicamente controlada ali pelo Estado, apenas 20%, aproximadamente 20% das suas ações estão disponíveis para serem investidos, e ela distribuiu um total de 38,47 de dividendos em 2022. O valor que a Companhia Energética de Brasília distribuiu em dividendos em 2022 foi de R$ 3,89 por ação. O ticker da Companhia Energética de Brasília é CEBR6 e você consegue investir através do seu home broker. Em primeiro lugar, a empresa que mais distribuiu dividendos em 2022 foi a Petrobras, com suas ações preferenciais, com o ticker PETR4. Quem tinha essas ações recebeu 64,48% em dividendos em 2022. E lembrando, pessoal, que essas não são recomendações de investimentos e eu olhei apenas os dividendos dessas ações para fazer esse vídeo. E se você quiser investir a sua grana, você precisa olhar todos os outros indicadores financeiros da empresa. Tá? Então não invista apenas olhando os dividendos. Sugiro você acessar sites como Status Invest, Fundamentos, e dessa forma você vai conseguir ter uma noção do panorama geral da empresa. Se ela vem crescendo o faturamento, se ela tem uma boa margem de lucro, se ela está endividada, se ela não está, se ela tem uma margem líquida interessante, se o mercado onde ela atua é perene, e se você está começando a investir, sugiro você começar a investir por empresas que façam ou vendam alguma coisa que você conheça minimamente. Ou comece pelas empresas que a gente chama de Blue Chips, que são as maiores empresas em valor de mercado aqui da Bolsa Brasileira. E dito isso, conta pra mim se você já tem alguma dessas ações na sua carteira de investimentos, se você já investe alguma dessas ações. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, eu te convido para se inscrever. Estou numa campanha para atingir 50 mil inscritos. Se inscreva, ativa o sininho. Vamos juntos. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu, falou!